Você tem amigos? Amigos como os de Jó? Ah, olha, você tá bem servido, hein? Hoje nós vamos ver aquele personagem que fala aquele lindo verso. Eu conhecia você só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe quem falou isso? Ah, muito fácil, né? É ele mesmo, Jó. O Jó que pensava que conhecia Deus, mas agora ele vê quem é esse Deus fantástico. A minha proposta é que nós trabalhemos hoje algumas reflexões do último capítulo de Jó, bem bacanas para você e para mim. Vem comigo. No último capítulo do livro de Jó, nós temos uma parte que tem um título: Deus repreende os três amigos de Jó. Se você não conhece essa história de Jó, um breve resumo. Jó, um homem reto e íntegro a Deus, um homem temente a Deus, que de repente todo o seu mundo desaba. Ele perde todos os seus filhos, ele perde todos os seus bens, ele fica na miséria. Ele tem alguns amigos que ficam ali ao seu lado, só tentando mostrar a Jó que ele está em dívida com Deus, que ele não é temente a Deus, que ele fez algum mal, Deus está castigando. Eles estavam tentando atribuir erros, pecados, responsabilidades a Jó pelo que ele estava passando. Que amigos, hein? Esses amigos de Jó pesaram muito a vida dele. O livro de Jó, ele vai numa sequência e cada amigo vai falando absurdos para ele. Nós temos o caso separado, que é uma exceção aqui, que é o caso de Eliú. A Bíblia vai tratando o diálogo de Jó com esses amigos, Jó sempre se defendendo, sempre falando, não é isso não é verdade. E ele sempre falando, os amigos falando. Aí tem um momento que Deus intervém. Isso tudo demanda um estudo. Mas nesse último capítulo, Jó ele reconhece o poder de Deus. Primeira coisa, Jó reconhece quando ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É algo muito profundo, um crescimento de Jó, tem todo um aprendizado de Jó a respeito de tudo aquilo que ele passou. Daí Deus repreende os três amigos de Jó. O Senhor disse também a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus já começa falando que, olha, a minha ira se acendeu contra vocês. Peçam a Jó para interceder por vocês. Sabem, aqueles amigos de Jó ficaram tentando explicar uma situação, responsabilizando Jó pelo que eles não conheciam. Ninguém ali sabia por que Jó estava sofrendo tanto. Nem Jó sabia. Então a gente tem algumas lições já aí para tratar. Primeiro, se a gente não sabe as coisas, nós não devemos ficar cheia de conselhos e explicações para outra pessoa, principalmente para quem está sofrendo. Mesmo um filho de Deus que está sofrendo, mesmo que ele se apegue a Deus, que tenha sua fé, ele passa por altos e baixos. E Deus é tão misericordioso que ele sempre foca no ponto
alto do ser humano, que é o ponto que ele está desenvolvendo a sua fé, que ele está exercitando a sua fé, e Deus olha para ele. Deus não considera aqueles momentos fracos, frágeis do ser humano, naqueles momentos que a gente pergunta: por que, Senhor, que eu estou passando isso? Mas, meu Deus, isso não está certo, isso não é justo, esses momentos de fragilidade humana, bem humana, Deus conhece. Deus entende, Deus é misericordioso, Ele sabe que nós padecemos muito nesses momentos. Deus nos ampara porque Ele sabe que nós realmente não entendemos muito do que nós vivemos aqui nesse mundo. E é muito difícil. E aí vem um amigo da pessoa que está sofrendo, vem o seu amigo, meu amigo, e começa a querer explicar todo aquele sofrimento e ainda repreender o porquê você está assim, por que você está cabisbaixo, você fez, pagou, isso aí deve ter sido por causa daquilo outro. E se não é assim, muitas vezes nós acabamos por censurar as pessoas por estarem desanimadas, enfraquecidas em momentos de muito sofrimento. É um momento que nós devemos ter mais compaixão e não falarmos aquilo que não sabemos, para não pesarmos mais ainda a vida dessa pessoa. Quando nós lemos a história de Jó, a gente percebe que Deus não deu explicações a Jó nem aos amigos dele, explicações a respeito do seu sofrimento. Deus não disse a razão. Jó nunca soube a razão por que ele passou por que ele passou. Nós hoje sabemos quando lemos a sua história. Então vejam bem, Deus não deu as razões e não explicou os motivos, o porquê do sofrimento de Jó, mas Deus solucionou o problema de Jó. Isso é fantástico. Olha o que diz a Bíblia. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa e se condoeram com ele. Vejam bem, Jó estava sozinho na companhia daqueles poucos amigos que estavam no seu ouvido ali. Todos os demais tinham abandonado a Jó, estavam bem longe por causa da doença de Jó, da situação dele. E agora toda a sua família procurou Jó de volta. Começou por aí. E o que mais aconteceu com Jó? Olha só o verso, o que segue falando. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, que ele tinha perdido. Ele antes tinha 7 filhos e 3 filhas, e perdeu, morreram todos. E agora ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Ou seja, Jó não somente morreu pela idade, velho, idoso, mas ele viveu muitos momentos maravilhosos que Deus novamente deu a Jó, depois de todo aquele sofrimento que ele teve. Ele teve novos bens, teve uma família novamente maravilhosa, ele viu seus netos crescerem. Ele viveu bastante, morreu depois de fartos dias bem vividos.
Olha que final grandioso, não é? Assim como Jó, muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê do nosso sofrimento, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, e a gente cai nessa tentação de querer explicar as coisas e dar razões para tudo. Nós estamos sofrendo por isso, estamos passando por isso, e muitas vezes nós acabamos machucando pessoas que estão passando com problema, quando não somos nós, porque estamos cheios de razão. Muitas vezes fazemos isso em nome de Deus, como se Deus precisasse de advogados, como se soubéssemos de alguma coisa a respeito de qualquer sofrimento dessa vida. Nós não sabemos nada. Deus precisa de pessoas amorosas que se compadeçam do seu próximo. E quanto ao seu problema, não fique desanimado. Pense, coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. Ele pode não te explicar as razões pelo que você está passando, mas Ele vai dar a solução. Acredita nele, confia nele, coloque tudo nos seus braços. Coloque as suas lágrimas, a sua dor, o seu desânimo, essa vontade de não fazer nada, essa vontade de sucumbir mesmo, esse desânimo que pega na gente. Coloca tudo isso para Deus. Por mais que você não saiba o porquê das coisas, Deus tem a solução para o seu problema, para o meu problema. Deus tem a solução para os nossos problemas. Acredita. Deus vindicou, defendeu, chamou para si o seu servo Jó diante dos seus amigos. Ele sustentou a Jó, ele defendeu Jó e mostrou: esse aqui não é nada disso que vocês estão falando, esse meu servo é fiel. Seja um amigo que conforte o coração dos outros. Não pese mais a vida do seu amigo, do seu querido. Seja uma pessoa que exale esperança, ânimo. Seja uma pessoa que traga o seu amigo para cima. Não se prenda nos seus momentos mais vulneráveis. Você também passa por isso. Que todos nós confiemos mais nesse Deus que traz as soluções, sem ficar querendo saber as razões. Eu quero as soluções. Eu quero saber que Deus está cuidando da minha vida. É isso que importa. E enquanto isso, eu alivio também a vida do meu irmão, a vida do meu amigo. E a gente caminha junto, de mãos dadas, na direção de Deus, nos fortalecendo uns aos outros. E aí, o que você acha? Bora? Deus e eu.